vamos resolver alguns exercícios referentes à aula equação da reta. Então, o primeiro exercício que nós vamos resolver é verificar, mostrar que os pontos A, B e C, com essas coordenadas, são colineares. Perdão. Mas para você verificar que três pontos são colineares, você tem que verificar se os três pontos fazem parte da mesma reta. Uma observação rápida é que dá para resolver de maneira bem mais simples esse exercício usando o conceito de vetores. Eu quero usar o conceito lá da aula de equação da reta só para se aprofundar um pouquinho mais nessa teoria. Então, qual vai ser a estratégia desse nosso exercício? Se a gente conhece dois pontos, nós somos capazes de construir a equação da reta que passa por esses dois pontos. Então, vamos construir a equação da reta que passa pelos pontos A e B. Então, seja R a reta que passa por A e B. O que a gente sabe sobre a equação da reta é que você precisa de um ponto e de um vetor diretor. Que o vetor diretor, nesse caso, é o vetor AB. Então, calculando nosso vetor AB, que é B menos A, vai ficar 2 menos 1, 3. 1 menos 4, menos 3. 3 menos 3. Perdão. E agora, para construir a equação da reta, qual é a fórmula? Coloca aqui x, y, z. Então, esse aqui vai ser a nossa reta R. Igual a coordenada do ponto mais t vezes a coordenada do vetor diretor. E aí, nesse caso, tanto faz se você vai usar como referencial o ponto A ou o ponto B. Ambos vão descrever a mesma reta. Então, digamos que vamos usar como referencial o ponto A. Então, fica a coordenada x de A mais t vezes a coordenada x do nosso vetor diretor. Então, aqui eu vou trocar aqui logo por 3t. A coordenada y de A, que é 4, mais t vezes a coordenada y do vetor diretor, então nesse caso, menos 3t. Coordenada z do nosso ponto, que é menos 3, coordenada z do ponto A, mais 6 vezes t. Então aqui nós temos a equação da reta. O objetivo do exercício é verificar se aquele ponto 4 menos 1, 7, também faz parte dessa reta. Então, qual é a ideia aqui? Eu quero procurar qual o valor de t que eu vou substituir de tal modo que o xyz corresponde a 4 menos 1 e 7. Então, o que eu vou fazer? Vou substituir xyz por esses pontos e verificar se eu encontro um valor de t que contemple os três casos. Então, apagando aqui o quadro. Vou pegar aqui as informações. Ponto C, colocar aqui embaixo. Então, ponto C, tem aqui minhas notas, só para anotar aqui. Tem coordenadas 4, menos 1, 7. Só para substituir em x, y, z. Então, fazendo essa substituição, nós vamos ter 4 igual a menos 1 mais 3 vezes t. Menos 1 igual a 4 menos 3t. E 7 igual a menos 3 mais 6t. Agora, vamos verificar qual o valor de t que contempla ambos os casos. Na primeira equação, deixa eu até colocar assim, 1, 2, 3, só para citar qual a equação que eu estou fazendo referência. Então, vamos trabalhar os três casos. Em 1, nós vamos ter o quê? 4 igual a menos 1 mais 3t. Isso implica que 3t é igual a 5, ou seja,
t é igual a 5 sobre 3. Guarda essa informação. Agora vamos trabalhar com a segunda equação. Então, em 2, vamos ter menos 1 igual a 4 menos 3t. Então, aqui vai dar menos 3t igual a menos 5. Isso implica que t é igual a 5 sobre 3. É natural algum aluno perguntar o seguinte: mas professor, precisa analisar a segunda equação? Porque aqui na primeira equação a gente já achou que t é igual a 5 terços. E a resposta é que precisa. Porque eventualmente você pode, se você tiver uma situação onde na primeira equação t fosse igual a 5 terços, na segunda equação t igual a 5 terços, mas na terceira equação t der um valor diferente de 5 terços, por exemplo, que t deu igual a 5, isso quer dizer que esse ponto em questão não vai fazer parte da reta. Então, para o ponto pertencer à reta, temos que verificar nas três equações se nas três equações nós vamos obter o mesmo valor de t. Como falta ainda a terceira equação, vamos terminar aqui o exercício. Então, apagando aqui do outro lado. Em 3, ou seja, na terceira equação, nós vamos obter o quê? 7 igual a menos 3 mais 6t. Isso implica que 6t é igual a 10. t igual a 10 sobre 6. Dividindo em cima e embaixo por 2, t é igual a 5 terços. Ou seja, como você obteve o mesmo valor de t nas três expressões, quer dizer que o ponto C, que tem coordenadas 4, menos 1 e 7, faz parte da reta que passa por A e B. E se esse ponto C faz parte da reta que passa por A e B, logo os três pontos são colineares, porque eles pertencem à mesma reta. Vamos agora para o nosso próximo exercício. Então vamos para o segundo exercício, que diz o seguinte: vamos considerar A com coordenadas 5, 0, B com coordenadas 1, 4. Então aqui eu marquei no plano cartesiano. Determine a reta que é ortogonal à reta que passa por A e B, ou seja, o ângulo que a nossa reta faz com essa reta roxa com a reta que passa por A e B é de 90 graus, mas ela intercepta no ponto B, ou seja, bate aqui nesse ponto. Então, o nosso objetivo é encontrar a equação dessa reta aqui. Então, existe um desafio. Como é que nós vamos escrever a equação da reta? Ou você me informa dois pontos dessa reta azul, nesse caso, por enquanto, só temos o ponto B, ou você me informa um ponto e um vetor diretor, que é um caminho um pouco mais fácil, porque se você conhece o vetor diretor da reta roxa, um vetor diretor da reta azul é algum vetor, na verdade qualquer vetor, que seja ortogonal ao vetor diretor da reta roxa. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular esse vetor diretor. Então, o vetor AB, que é B menos A, então nesse caso vai ficar menos 4. E agora o que resta fazer é tentar descobrir um vetor V de modo que V seja ortogonal a AB. Você só precisa escolher um vetor. Então, por exemplo, qual poderia ser uma estratégia razoável? Você pode colocar, por exemplo, um A e um B minúsculo aqui, fazer o produto escalar igual a dar zero. Então, nesse caso, se você fizer o produto escalar de V e do vetor V com o vetor AB, daria menos 4 vezes A, mais 4 vezes B, igual a zero. E aí basta escolher os valores de A e B de tal modo que isso realmente seja igual a zero. E aí você tem uma infinidade de soluções, basta escolher uma solução. Só que aqui eu tenho um truque um pouco mais simples e um pouco mais direto e ao mesmo tempo uma receita de bolo
para vocês construírem vetores ortogonais, que é o seguinte: sempre quando você tem, claro, essa estratégia que eu vou adotar aqui com vocês só vai funcionar no R2, mas sempre quando você tem um vetor, o que você pode fazer? Inverte a posição, então, que antes era a coordenada x. Eu acho que eu vou até escrever aqui. Sempre quando você tem um vetor W, digamos aqui, com coordenadas x, y, para você construir um vetor que é ortogonal a esse aqui, você primeiro inverte as coordenadas e inverte o sinal de uma das componentes, que eu gosto de inverter o primeiro. Que na prática o que você está fazendo é rodar o vetor no ângulo de 90 graus no sentido anti-horário. Então, se você fizer esse procedimento, inverte, troca o sinal do primeiro, nós vamos ter o vetor menos 4, menos 4. E de fato esses vetores são ortogonais, porque se você fizer o produto escalar aqui, vai dar menos 4 vezes menos 4, 16, mais 4 vezes 4, menos 16, ou seja, 16 menos 16 dá 0. Então nós temos aqui o vetor diretor da reta, agora é só descrever a equação da reta. Então, para concluir o exercício, a equação da reta fica x igual a, como nós temos o nosso ponto que é o ponto B, então vai ficar 1 mais 4, t vezes a primeira coordenada, então nesse caso menos 4, então fica menos 4t, e y sendo igual a 4 menos 4t. E pronto, temos a equação da nossa reta. X igual a 1 menos 4t, y igual a 4 menos 4t. Curiosidade, caso vocês queiram naquele formato de função afim, você tem que arranjar algum mecanismo de sumir com t. Então se você fizer, por exemplo, o de cima menos o de baixo, vamos fazer isso aqui só para fins de curiosidade. Então deixa eu sinalizar aqui como 1, como 2. Então se você fizer 2 menos 1, ou seja, a equação de baixo menos a equação de cima, do lado esquerdo vai ficar y menos x, e do lado direito vai ficar 4 menos 1, 3, menos 4t, menos 4t, 0. Passando x para o outro lado, y vai ficar igual a x mais 3, que é uma outra forma de descrever a equação da reta no R2 nesse caso. A vantagem de você fazer dessa maneira é que fica mais familiarizado com função afim. A vantagem de você registrar dessa maneira é que essa estratégia funciona tanto para R2 quanto para R3. É claro que o único cuidado que você tem que ter é justamente na construção do vetor diretor. Mas essa ideia funciona para qualquer espaço. No caso particular do R2, você ainda consegue escrever a sua função a sua resposta naquele formato de função afim, ou seja, no formato y igual a vezes x mais b. Então aqui é o resumo de alguns exercícios da equação da reta. Talvez eu faça mais exercícios, inclusive se vocês quiserem sugerir, sintam-se à vontade. E até a próxima.